Nossa vida, ela deve ser uma vida de gratidão a Deus em todo o tempo, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda fará na nossa vida. Nós precisamos perceber pela palavra de Deus de que maneira que nós podemos ser gratos a Deus. Qual é a forma que nós podemos agradecer ao Senhor? Olhando aqui para esses 3 versículos aqui, de que forma que nós vamos manifestar diante das pessoas, não somente diante da igreja, mas diante daqueles que não são cristãos, daqueles que estão à nossa volta, que muitas vezes convivem conosco. Como que nós vamos expressar essa alegria a Deus? Apenas dizendo de manhã, obrigado, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado. Mas é necessário que nós o façamos também em todo o tempo, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos no depósito de material de construção, né, Marcão? Quando estivermos caminhando pela rua, na escola, dando aula, sempre dar graças a Deus, expressar a nossa gratidão. Mas Paulo nos mostra aqui algumas formas, né, da gente agradecer a Deus, de nós sermos gratos a Deus. E ele, na verdade, dá uma ordem, porque nós percebemos aqui que é um verbo onde ele diz alegrai-vos, né? Algumas traduções está regozijai-vos sempre. Isso quer dizer constantemente. Talvez alguém possa pensar assim, mas a gente não está alegre toda hora, né? Todo momento que a gente está alegre, irmãos. Paulo está falando que nós devemos ser alegres sempre, né? Isso quer dizer que nós vamos estar sorrindo sempre, né? Com aquele sorriso no rosto, sempre sorrindo à toa, como diz uma música aí, né? Isso. Porque muitas pessoas, elas sorriem, muitas pessoas dão risadas, e muitas vezes o coração dela está longe de Deus, o coração dela está entristecido, mas ela meio que faz ali uma cara, né, de sorriso, quando na verdade está triste por dentro, e nos acomete e faz com que nós nos entristeçamos, né? Mas porém, contudo, todavia, dentro do nosso coração, é necessário que haja uma alegria, se de fato o Espírito Santo está sobre nós. Porque Paulo, escrevendo aos Gálatas também, no capítulo 5, 22, diz que a alegria é o quê? É fruto do Espírito. Então tem que haver uma alegria interna do nosso coração. Alegrar sempre, né? O grato, ele sempre se alegra no Senhor, mesmo nos momentos de tristeza. Porque ele sabe que é uma esperança maior, seja num velório, embora aqui seja um aniversário, né? Mas seja num velório alguém está triste, mas por dentro ele está alegre. Quando um crente parte para o Senhor, né? O salmista vai dizer que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Porque vai estar com o Senhor. Então, externamente nós choramos porque perdemos aquele ente querido, mas por dentro deve haver uma alegria no nosso coração. Por quê? Porque há uma esperança, nós temos uma esperança em Cristo Jesus. E não somente isso, Paulo vai terminar o 3º versículo aqui, dizendo que isso é vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Então é necessário que nos alegremos. O ingrato é diferente. O ingrato, ele nunca está satisfeito. O ingrato, ele nunca está alegre, nunca está contente. Você já percebeu que o ingrato é aquele que fala assim, não estou desempregado, estou sem emprego, e aí Deus arruma um emprego para ele, e aí ele está lá trabalhando no emprego e está reclamando do emprego que Deus arrumou, que Deus abriu a porta, né? Então ele nunca está satisfeito, nunca está alegre, diferente daquele que é grato, daquele que é satisfeito no Senhor. Segunda coisa para nós expressarmos a nossa gratidão a Deus, é nós orarmos continuamente. É uma forma de nós falarmos com Deus, expressarmos a Deus a nossa gratidão. Nós sempre, quando iniciamos um culto, nós agradecemos a Deus. Quando terminamos, agradecemos a Deus. Quando começa o dia, agradecemos a Deus. Tudo por meio de oração. Porque no dia nós agradecemos a Deus. Tudo que fazemos, quer seja se alimentar, quer seja um culto como esse, tudo que nós vamos fazer, nós agradecemos a Deus e por meio de oração. Isso é muito importante, viu, irmãos? Nós expressarmos por meio da oração a nossa gratidão a Deus. E a terceira coisa que Paulo diz aqui, que em tudo nós devemos agradecer ao Senhor, porque é vontade de Deus. Paulo ele era um homem grato.
a Deus. E quando fala por tudo, é por tudo. Quando houver um momento, irmãos, que você estiver entristecido, você não conseguir encontrar alegria dentro do seu espírito, você não conseguir extrair um pouquinho de alegria, de esperança, você não tiver forças para orar ao Senhor, lembre-se dessa palavra aqui. Quando fala tudo, é tudo, em tudo dai graças. E aí você vai retornar à sua vida pregressa lá passada, e aí você vai dizer assim, puxa vida, verdadeiramente não há razão para eu estar triste. Não há razão para eu murmurar. Não há razão para faltar alegria do meu coração. Porque quando Paulo diz em Cristo Jesus, isso é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo, há uma semente de alegria, que é o fruto do Espírito, né? Há uma semente de alegria no nosso coração e nós temos que buscar lá essa semente de alegria. Mas peraí, eu estou triste por quê? Há o período de luto, né? Voltando a falar aqui de velório, há o período de luto? Há o período de luto, sim. Há o período em que nós perdemos pessoas amadas, queridas, mas esse é um período que passa. O texto bíblico vai dizer que o choro, ele dura uma noite. É interessante que o choro ele tem um tempo, a tristeza ele tem um tempo determinado para acabar. Mas a alegria, o texto não diz que a alegria vai acabar de noite de novo. Não, a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, quando nós lembrarmos da nossa vida passada, como Paulo faz aqui em 1 Timóteo, aqui, logo uma página depois, a mim, que em outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Quando vinha a tristeza, irmãos, diante das circunstâncias, das dificuldades, você lembra quem você era? Para um pouco e medita, fala, peraí, mas quem eu era, quem eu sou hoje? O que Deus fez de mim? É o que Paulo fala aqui. Eu sou grato a Deus, porque ele era insolente, era perseguidor da igreja, era um homem cruel que perseguia os cristãos e até consentiu com a morte de Estevão, segurando as vestes ali, consentindo com apedrejamento. Quem era Paulo? A quem ele confiou uma vocação, um chamado, para nós testemunharmos dessa alegria, para nós mantermos constantemente a nossa oração como um relacionamento com Deus, porque isso é a vontade de Deus, segundo Paulo aqui. É a vontade de Deus. O grato, aquele que é grato, irmãos, ele sempre está pronto para receber aquilo que Deus tem para fazer na vida dele. Ele sempre está pronto, porque ele está satisfeito. O ingrato, ele nunca está pronto. Por isso que muitas vezes, para o ingrato, sempre demora mais, porque ele nunca está pronto para receber. Mas o grato, ele sempre está pronto, porque Deus, ele contempla o nosso interior, o nosso coração, e ele sabe que nós somos agradecidos a Deus. Independente se recebemos ou não aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, as bênçãos espirituais, seja elas espirituais ou materiais, Deus conhece o coração do grato. Deus sabe qual coração em que o Espírito Santo permitiu com que fluísse o fruto do Espírito. E eu costumo dizer que o fruto do Espírito é como uma mexerica, que tem vários gomos, né? E o fruto do Espírito é assim, tem paz, tem alegria, tem longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E um desses gomos é a alegria. Alegria. E eu fiquei feliz quando a irmã falou aqui, ó, agora alegria. Não pode faltar alegria na vida do crente, não. O crente tem que ser alegre. Isso que eu falo para os irmãos quando eu chego na igreja lá, vejo na porta com a cara assim de santo barroco, né? Eu falei, irmão, alegria. Talvez não tenha motivo, né, para se alegrar, mas busca em Deus, no Espírito Santo. Senhor, alegra o meu coração.